Fala pessoal, tudo bom? Esses dias numa corrida aí, não consegui postar alguns vídeos, mas estou aqui, né? Nós estamos nos preparando aí para uma viagem aí para o Nordeste, né? Depois eu vou colocar um vídeo só sobre isso, passando a nossa agenda também, mas enfim, né? Estamos aqui para analisar as escrituras, né? Segundo aquilo que nós podemos utilizar para o dia a dia, né? E eu estava meditando aqui sobre uma passagem aqui que diz, tá em 2 Coríntios 3, que eu achei sensacional, que reflete muito a nós hoje em dia, né? Muitas vezes nós nos achamos incompreendidos, né? Muitas vezes nós tentamos explicar as coisas, tentamos explicar nosso ponto de vista e as pessoas têm dificuldade até de entender. Hoje a comunicação, mais ainda que seja eficiente em tempos de tecnologia, é falha entre as pessoas, né? Se julga muito hoje, né? Como se diz um velho ditado, pela capa, né? Mas a Bíblia, a palavra de Deus, eu achei tão interessante que a palavra de Deus em 2 Crônicas, ela fala assim, ó, me perdoem: vós sois a nossa carta, escrita nos nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Eu acho tão interessante que ele começa a falar que nós somos uma carta aberta, conhecida e lida por todos os homens. E aí eu comecei a me perguntar: o que eles têm lido em mim e o que eles têm lido em você? O que é que as pessoas elas olham? Eu não estou falando de julgar à primeira vista, porque hoje nós temos esse terrível problema, né? Ainda que se falem hoje de aceitarmos as diferenças, aceitarmos os pontos de vista, as culturas. Hoje o mundo nunca esteve tão perto de tudo e tão longe, né? Porque é uma miscigenação de cultura, de estilos, né? Então você vai para um lugar assim, você vê pessoas de tudo quanto é estilo e as pessoas julgam, né? Mas quando a Bíblia fala que somos uma carta escrita, ele continua falando assim, ó: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábua da carne do coração. E aí eu vejo interessante que ele fala que como se fosse uma carta, mas ao mesmo tempo é um livro. E eu comecei a meditar, eu amo livro, né? E eu comecei a meditar, eu pensei, eu para ler um livro, muitas vezes eu vou pegar um livro e vou olhar a capa e não vou gostar. Mas se eu não tiver acesso a esse livro, na pior das hipóteses, a sinopse, ou seja, de ler mais ou menos o que é aquele livro, assim, qual a história, o enredo dele, não tem como eu ter a vontade de ficar mais com ele. Você está entendendo o que eu estou falando? Muitas vezes as pessoas elas olham a capa, mas elas não param para ler a sinopse, aquilo que muitas vezes está escrito dentro da gente, porque todos nós somos uns livros fechados. Nós não somos um livro aberto, como o apóstolo Paulo, ele fala aqui na palavra que nós somos uma carta aberta. Aqui é um nível de comunhão com Deus, um nível de renúncia a Cristo tão grande, a qual você não quer mais se fechar para o mundo, mas você quer que o mundo ele olhe você e ele leia você. A questão é, nós nos fechamos por quê? Qual é a história que está escrita aí dentro de você? É uma história que não é condizente ao que você sonha? Não é uma história condizente ao seu enredo, mas é uma história que muitas vezes foi escrita por outras pessoas, foi escrita pelo mundo, foi escrita por mágoas, foi escrita por tantas as coisas que as pessoas acabam lendo aquela história em você. E aqui a Bíblia fala que essa nova carta, que não é escrita com caneta mais, porque ele fala assim: pega esse papel, pega esse rascunho. Sim, você é um rascunho do mundo, você ainda não é uma carta aberta. Você só vai ser uma carta aberta quando você escrever a história através
da libertação, através da cura, através, sabe do que? Da libertação do jugo desse mundo, da libertação, sabe, dos preconceitos. Aqui o apóstolo Paulo, antes ele começa a falar assim, ó, porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou recomendação de vós. Aqui ele fala assim, você está se enchendo demais, você está contando história demais de você? Ou você precisa toda hora falar, pergunta lá para o outro lá, pergunta se não é verdade. Aqui o apóstolo Paulo, ele começa indagando, ele fala assim, nós começamos nós mesmos a nos louvar, a nos engrandecer por coisas que muitas vezes não é nem a nossa história. Muitas vezes nós estamos querendo nos engrandecer por histórias que não são nossas. Ou pior, ainda estamos pedindo auxílio, confirma lá. Aqui a palavra de Deus, ele fala assim, que foi Deus, Cristo, ele começa a escrever uma nova história para você. Ele começa a escrever uma história onde você não precisa mais pedir recomendações, onde você não precisa mais pedir carta de recomendação ou ficar se gabando. Sabe por quê? Porque você vai olhar e vai falar assim, esse sou eu. E Deus tem feito a cada dia o meu caminho. Então hoje a minha vida é um livro aberto. Você pode ler a minha vida, você vai ver que tudo que eu conquistei foi através da mão do Senhor. Quando eu entendi que Cristo, ele pegou aquele rascunho de mágoas, de histórias que nem eram minhas de verdade, e escreveu uma história verdadeira, não com tinta, onde qualquer pessoa pode rasurar, mas ele escreveu uma história verdadeira no seu coração, com sangue, na tábua do teu coração. Davi, em determinado momento, ele fala, Senhor, escreve as tuas palavras na tábua do meu coração, para que eu não peque contra ti. Então ele já começa a falar, escreve uma nova história na minha carne, para que as pessoas vejam que verdadeiramente eu não sou fake, eu não sou fruto de outras histórias, mas eu sou fruto da história verdadeira, que é a história de salvação, a história de Cristo, a história da minha vida. E é tão tremendo que em Marcos, no seu capítulo 6, do 2 ao 4, Jesus começa a falar com uma grande sabedoria. Olha só como é. E eles olham e falam, mas calma aí, aquele ali não é o filho do carpinteiro? E a tua mãe não é Maria, que tem um filho Judas? E começa a falar. Eu falo, mas como é que ele fala assim? Porque eles olhavam a capa. Eles olhavam só aquilo que eles queriam ver, mas quem se aproximava e conseguia ler o que estava escrito na tábua do coração de Jesus, eles foram curados, eles foram libertos. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro e tantos outros, e eu e você. O Senhor está falando que quer escrever uma nova história. Davi, quando foi batalhar, falou assim, mas quem é você? Você é o cara que cuida de ovelhas. E ele foi ali e virou rei. Jefité, ele era filho de prostituta. Fala, vai embora daqui, você é filho de prostituta. Mas ele, quando conheceram ele, leram o que estava escrito, a sinceridade do teu coração foi colocado como juiz. E tantos outros, Ruth, tantos outros que foram colocados, mas a Bíblia mostra inúmeros casos de pessoas que foram julgadas pela capa, e muitas vezes até pela sinopse, por 2 minutos de conversa. Já conversei com ele 2 minutos, já conversei com ela 2 minutos, não dá. Mas sabe o que a gente faz com o livro? Nós carregamos o livro, nós levamos ele na mochila, nós dormimos com ele, nós acordamos com ele. Sabe quem é que vai conhecer você e vai entender a história verdadeira sua? Quem está com você, quem está te ajudando a escrever a história. E esse alguém é só o Senhor, porque Ele está com você 24 horas. Deixa Ele escrever uma história nova sobre a sua vida. Deixa que as pessoas vejam essa nova história que Ele está escrevendo sobre a tua vida. E tenho certeza que aonde você for, você não vai precisar mais estar com o livro fechado para tentar fazer uma capa legal, mas as pessoas já vão ler em você, vão falar, nossa, eu quero estar com você, eu quero participar dessa história. Então você vai ajudar outras pessoas a escreverem outras histórias. Ei, presta atenção, seja uma carta aberta para que todos possam ler aquilo que está escrito, não com tinta, mas com sangue, e o sangue de Cristo, porque Ele está fazendo uma nova história, Ele está escrevendo uma nova carta, Ele está escrevendo algo novo na sua vida. Basta você crer,
Medita na palavra, vai lá, 2 Coríntios, capítulo 3, dá uma lida lá que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Muito obrigado, fica com essa palavra, passa para todo mundo aí, compartilha, dá um like aí, ativa o sininho ali e logo logo eu tô com informações aqui da nossa viagem para o Nordeste esse mês aqui, semana que vem estamos indo, eu vou colocar um vídeo só sobre essa viagem, tá ok? Muito obrigado, beijão para todo mundo, fica na paz do Senhor, valeu!